Chegando à audiência agora, quero dizer, só na semana passada, vimos protestos do lado de fora da Sinagoga Park em Manhattan, aos quais o Departamento de Justiça reagiu imediatamente. Vimos declarações, inclusive agora, do Procurador Adjunto-Geral para Direitos Civis, Harmony Dillon, sobre a intenção de investigar o ocorrido. O quanto você considera grave esse incidente? É quando você vê manifestantes anti-Israel, frequentemente antissemitas, nas portas das sinagogas. Eu acho isso ofensivo, acho isso ilegal. E deixe-me deixar uma coisa bem clara. Há uma investigação em andamento, certo? Enquanto falamos. Eu estive em contato com agências federais e posso te afirmar que, de fato, uma investigação vai acontecer. Por quê? Não confiamos que Nova York fará a coisa certa. Nova York tem o dever de proteger judeus americanos, forças de segurança e o promotor público. Cadê Alvin Bragg? Não ouvi seu nome em nenhum momento. E o governo federal, esta administração, Pam Bondi, não permitirá que os judeus americanos sejam privados do direito de praticar sua religião. E é uma investigação em andamento. Minha intenção é falar com o rabino daquela sinagoga muito em breve. Em relação ao que está acontecendo em Nova York, o presidente Trump se reuniu recentemente com a prefeita eleita de Nova York, Zara Mamdani. Você acha que em janeiro essa situação vai piorar? O tempo dirá. Eu vou te dar a minha opinião pessoalmente. Eu não acho que haja qualquer indicação prévia de que Madame vá proteger os americanos judeus. Vou dar um tempo para ele até de julho a 1º de janeiro para ver o que ele faz. Mas posso te assegurar disso. Esta administração não vai permitir que o antissemitismo exista na cidade de Nova York, se este prefeito ignorar a comunidade judaico-americana. O presidente Trump tomará medidas decisivas e a aplicação da lei e o peso do Departamento de Justiça estará na cidade de Nova York. Eu garanto isso para você. Sobre o que você disse, os protestos eram ilegais. Sei que há leis em vigor para bloquear o acesso a clínicas, locais de culto e similares. Essa tem sido a questão que está em discussão há muito tempo. Onde exatamente essa linha é traçada? Entre protestos, liberdade de reunião, liberdade de expressão e essa atividade antissemita que está afetando locais de culto, onde se traça o limite para exercer os próprios direitos? Bem, cada caso é único e cada caso é diferente. E o ponto principal é o seguinte: você não pode negar o acesso. Agora, a questão é reunir informações, conversar com testemunhas, inclusive oculares, e analisar a gravação em vídeo. Posso garantir que o FBI e o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América vão analisar se há um caso válido para acusar e processar criminalmente esses indivíduos. Prefiro esperar e só julgar quando todas as evidências estiverem disponíveis. Falando nisso, quero falar sobre o processo do Escritório de Direitos Civis. Durante o ano, houve cortes de pessoal no Departamento de Justiça, especialmente no Escritório de Direitos Civis. Como esses cortes, se é que afetaram, impactaram a capacidade deste departamento de investigar casos de antissemitismo, casos de crimes de ódio e coisas desse tipo? Zero, vou te explicar o motivo. É uma prioridade para este presidente, por meio de uma ordem executiva, a criação da força-tarefa que eu lidero e da divisão de direitos civis. Qualquer redução de pessoal não terá nenhum efeito na investigação de crimes de ódio, que são direcionados não apenas a judeus, mas a qualquer grupo com status protegido. Posso assegurar à comunidade judaico-americana que o presidente Trump e Pam Bondi não permitirão que o antissemitismo aconteça. E a identificar ideias centrais, reduzir frases longas, manter nomes e locais vazios para preservar o tom do autor e assegurar clareza e gramática. Como vão essas investigações? Temos visto muitos debates sobre antissemitismo, principalmente nos campi universitários. Algumas fizeram acordos legais com o Departamento de Justiça, outras contestam nos tribunais, mas sempre há casos ativos, investigações em andamento. Se possível, dê uma visão geral do andamento das investigações. Este presidente orientou o Departamento de Justiça e a Divisão de Direitos Civis a explorar todas as possibilidades. Você afirmou corretamente, existem casos em litígio ativos. Investigações estão em andamento em universidades e faculdades, com pessoas buscando resolver seus casos. Há uma cobrança. E o compromisso é de 3 anos e meio. Bem, um compromisso de 3 anos até que esta administração tenha cumprido sua obrigação. Não estamos pegando atalhos, isso está em andamento. Então, há um ataque direto para garantir que esse tipo de antissemitismo
não exista mais nas escolas e não exista mais nas universidades. E estamos ampliando nossos esforços para garantir que, do ensino fundamental ao médio, o currículo antissemitismo seja combatido. Estamos enfrentando todos os aspectos do antissemitismo. Por isso, este presidente está empenhado em combater totalmente o antissemitismo com pão-bonde. Esta administração, em vários setores diferentes, adota uma posição maximalista quando enfrenta um adversário ou alguém que deseja combater. Começa com exigências altas e depois vai reduzindo gradualmente. Esse tem sido o comportamento do presidente Trump em seus 2 mandatos. Sobre casos de antissemitismo nos campi, vimos essas exigências chegarem a dezenas ou até centenas de bilhões de dólares. Ao tentar resolver esses casos, algumas universidades cederam, mas outras contestam nos tribunais. Qual é a sua opinião sobre o quão bem-sucedida a administração Trump será em levar esses casos adiante com sucesso nos tribunais? Porque alguns juízes até agora expressaram reservas sobre a base legal em que esses casos estão se apoiando. Bem, deixa eu te dizer, agora mesmo, o presidente Trump tem tipo 92% de vitórias na Suprema Corte, então vamos deixar eles terem essas vitórias iniciais. No Tribunal Distrital, o presidente Trump vai até o fim e não vai parar ali nem no Tribunal de Apelações. E eu posso te garantir que o presidente Trump vai buscar todos os caminhos legais. Se necessário, ele recorrerá à Suprema Corte. E o histórico de vitórias dele na Suprema Corte é muito, muito bom. Por isso, muitas dessas universidades tentarão resolver esses casos antes de chegarem à Suprema Corte. Existe alguma preocupação? Porque não é só o antissemitismo que o governo está tentando combater nesses campi. São coisas como o corpo docente que, de certa forma, está meio fora de controle. Departamentos de estudos do Oriente Médio que perderam o rumo em relação à sua postura sobre Israel e com a verdade em geral. Você acha que há uma reação do sistema judiciário a um excesso que talvez seja um controle exagerado da plataforma acadêmica? Bem, deixe-me te dizer agora que a resposta para a sua pergunta é não. Se essas faculdades violam direitos civis pelo título 6 ou título 66, com docentes sendo assediados por sua crença ou religião judaica, isso não é permitido de forma alguma. Há exagero demais. Acredito que não estamos sendo agressivos o bastante, pois certas escolas e universidades permitem que isso aconteça. Esse comportamento antissemita atinge não apenas estudantes, mas também membros do corpo docente. E o currículo que eu acho que deveria ser realmente revisado tem uma tendência a ter um viés antissemita, o que eu considero ofensivo e errado. Essas universidades têm sido usadas para doutrinar o ódio e agora estão mirando no ensino fundamental e médio. E o que? Eu sinto que, se for haver um acordo, certifique-se de que existam salvaguardas para que crianças, estudantes, membros do corpo docente e qualquer pessoa de religião judaica não sejam intimidados ou assediados em nenhum campus universitário. Isso também vale para o ensino fundamental e médio. O outro lado disso. Estou interessado na sua opinião sobre isso especificamente porque sinto que, de todos os funcionários do governo Trump, você provavelmente esteve mais próximo da comunidade judaica do que qualquer outra pessoa este ano, desde que o presidente reassumiu o cargo. Há um caso agora na Universidade da Pensilvânia, onde o governo Trump está solicitando os registros, documentos e informações pessoais de estudantes e professores judeus para investigar casos de antissemitismo e alegações de discriminação. Alguns professores e estudantes afirmam que uma lista de estudantes judeus é um sinal de alerta. Como você lida com esses professores e funcionários? Mesmo em uma situação em que a administração tem boas intenções, em que eles dizem, olha, não queremos listas de estudantes e professores judeus sendo forçados a sair da universidade. Bem, tenho certeza de que não vi os argumentos a favor e contra. Há questões de privacidade, mas acredito ser possível fornecer as informações pedidas sem comprometer direitos de privacidade. Estou supondo que algumas das objeções não se baseiam no objetivo do governo Trump de combater o antissemitismo, mas estão relacionadas a áreas que vão além disso. E eu pensaria em questões de privacidade. E também em não criar um precedente para algo que não esteja relacionado à causa desta ação específica de combate ao antissemitismo. A investigação ainda está em andamento.
De muitos grandes sistemas universitários, incluindo a Universidade da Califórnia, vimos alguns outros sistemas também ficarem sob essa jurisdição. Você está? Parece que já a administração começou pelos grandes, as IVS, as elites, os grandes sistemas escolares como o da Califórnia. Isso foi uma decisão consciente por parte da administração. Vamos começar em grande, vamos conquistar nossas vitórias e depois podemos ir expandindo pelo país. Escolas menores muitas vezes ficam fora do radar, pois só é possível focar em poucas coisas ao mesmo tempo. Ótima pergunta. Você busca as grandes escolas, mas também vai onde há problemas. As grandes escolas têm mais notoriedade. As escolas na costa leste, a Colômbia na costa oeste, você tem o sistema universitário da Califórnia, o maior sistema universitário do país. Esses são grandes alvos e você quer persegui-los. Confia em mim, além da costa leste e oeste, há o meio oeste, norte e sul. E o antissemitismo precisa ser erradicado em todos os lugares, Então, novamente, você faz sua estratégia de ir atrás das grandes universidades para criar um efeito dissuasor. Pode confiar, esse telefone nunca para porque os problemas estão em todo lugar. Northwestern em Washington no Sul. Nós vamos até lá porque precisamos eliminar o antissemitismo. O presidente Trump e o general Bond estão comprometidos em combater o antissemitismo. Na semana passada, você foi convidado para um evento onde a Força Tarefa Nacional, isso é separado do Departamento de Justiça. A força-tarefa do governo Trump sobre antissemitismo, uma força-tarefa privada que meio que se desvinculou da Fundação Heritage, realizou uma reunião e essa reunião tinha como foco o antissemitismo dentro do Partido Republicano, o antissemitismo da direita. Eles disseram, os democratas deixaram isso crescer no partido e não se manifestaram. Como republicanos, precisamos nos posicionar. Você falou no evento. Qual foi sua mensagem para esse grupo? Ótima pergunta, obrigado por perguntar. Eu não me importo se o antissemitismo está na esquerda ou na direita. Antissemitismo é errado. Eu, pessoalmente, vou combater onde quer que ele esteja. Acho que, seja democrata ou republicano, essa administração não vai tolerar isso. Minhas palavras foram simples. Meu objetivo, por causa do trabalho que o presidente Pambond me deu, é combater o antissemitismo e acabar com ele. Se isso acontecer dentro do mesmo partido que seja, mas eu não vou dar preferência a um em detrimento do outro só porque um é R e o outro é D. O antissemitismo está errado e esta administração vai erradicá-lo onde quer que o encontre. Esse é meu trabalho.